ok? Eu vou ler na mensagem, tá, gente? Achei bem interessante a tradução. É o capítulo 5, então. Mas um homem chamado Ananias, com a conivência da esposa Safira, vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si. Em seguida, entregou o restante aos apóstolos como oferta. Mas, inesperadamente, Pedro lhe disse: Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? Antes de vendê-la, tudo era seu. Depois que a vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como quisesse. Como foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram. Passado não mais de 3 horas, chegou a esposa dele, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? Sim, foi esse o preço, ela respondeu. Pedro prosseguiu: O que a levou a ser conivente nessa conspiração contra o Espírito do Senhor? Os homens que sepultaram seu marido estão para chegar, e você será a próxima. Mal ele pronunciou essas palavras, ela caiu morta. Quando os jovens chegaram, encontraram o corpo da mulher, que foi carregada e sepultada ao lado do corpo do marido. Nesse tempo, a igreja inteira e todos os que tomaram conhecimento do fato sentiram um respeito profundo por Deus. Eles perceberam que com Deus não se pode brincar. O trabalho dos apóstolos resultou em muitos sinais da parte de Deus entre o povo. Coisas maravilhosas aconteceram. Eles se reuniam regularmente no templo, no pórtico de Salomão. E a harmonia entre eles era notável. Mas ainda que os admirasse, o povo hesitava em unir-se a eles. Apesar disso, o número dos que passaram a confiar no Senhor aumentava sempre, homens e mulheres vindos de todos os lugares. Eles chegavam a deixar os doentes na calçada, sobre macas, esperando que fossem tocados pela sombra de Pedro quando ele passasse. Multidões vinham das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo os enfermos, e todos eram curados. Amém. É, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto foi essa. Vamos ver as professoras de português aí. Essa. Porém, ou no caso que a Márcia leu, a Mara leu, perdão, é o mas, né? Que é isso? É não sei o que, adversativa. É uma contraposição de um texto que vinha. E o texto que vinha era o texto de José, né, chamado Barnabé, que veio de Chipre, porque no versículo 37 do capítulo 4 diz que ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos, né? Então, esse mas vem desta conexão do Barnabé que vendeu o campo em relação a Ananias e Safira, que vendeu também uma propriedade, né? Então, a partir disso aí, eu achei interessante pensar em Barnabé, em Ananias e Safira. O que vocês sentem dessa história aí? E que vocês conseguem refletir sobre isso?
acho que foram duas atitudes diferentes. Uma atitude igual, com duas posições diferentes, né? Os dois tinham um terreno, que não, ninguém pediu para fazer nada com o terreno. O terreno estava ali quietinho, né? Então, mas Barnabé, ele se moveu de compaixão pela situação que ali estava, né? E Ananias se moveu de inveja, provavelmente pela gratidão, pela comoção do povo em relação à atitude de Barnabé, né? De demonstrar aquele carinho, né? Então, houve um terreno, dos dois venderam um terreno, duas situações, né, que aconteceram com duas conclusões diferentes, movida por sentimentos diferentes. Muito bom. O que mais? O que que vocês sentem quando vocês leem essa história de Ananias e Safira? Bem jeitinho brasileiro, né? Querer ficar bem na fita, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá fazer uma doação também, mas a gente não precisa dar tudo, não. A gente dá só uma parte. Não, mas até isso é interessante, porque eles podiam simplesmente ter dito, não, eu estou dando isso aqui é o que eu estou dando, né? Isso aqui é o que eu trouxe. Faltou verdade, faltou. é, então, eu acho que a questão está exatamente aí. Queria o quê? Aparecer só fazer o movimento de se mostrar? E eu fiquei pensando bem a maneira como muitas vezes a gente se relaciona com o dinheiro, né? Com o dinheiro que a gente, não sei não sei aonde que eu li isso, né? Você dá a oferta, mas fica olhando foi o pastor, não sei se foi domingo na igreja, mas alguém falou isso. Você dá, mas você fica olhando a sacolinha passar e pensando, ai, meu pai do céu, será que, né? Será que não vai faltar? Será que... Então é mais ou menos assim, né? Dá sem estar com o coração, não é do coração. E dá para a gente sentir muito temor, né? Porque não se brinca com Deus, né? Então, essa coisa da mentira e de você tentar dar esse jeitinho, né? Nós temos um Deus que vê todas as coisas e vê acima de tudo o nosso coração, né? Então, o que aconteceu com eles repercutiu, porque no versículo 11 fala: sobreveio grande temor e toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos, né? Então, eu acho que nós estamos até tendo que refletir nesse tempo que a gente vive, né? Às vezes acontecem coisas assim, porque Deus ele não deixa as coisas em oculto, né? Então aqui eles estavam tentando encobrir um negócio, né? Você sabe que eu li isso aqui, já tinha lido essa história quantas vezes, mas esse link eu não prestei atenção porque eu li rapidamente. Mas, inclusive, aqui na Bíblia da Mulher, ele fala exatamente isso, que Lucas comparou a generosidade de Barnabé com a fraude de Ananias e Safira, né? Que eram também membros da igreja de Jerusalém. Então, essa comparação, eu acho que ela esclarece algumas coisas para a gente, né? Do coração, aquilo que estava no coração, e você fazer por vistas. Você fazer para ser vistos e fazer por vistas, mas Deus, para Deus, não vai ficar oculto. Então, não precisa ser o dinheiro. Pode ser tantas Amém. outras coisas que a gente faz, uma oferta de amor, né, a gente teve uma situação esse final de semana de perder um garoto de uma família aqui da igreja. O rapaz estava afastado mas nasceu praticamente na igreja, então foi um choque assim. Então essa semana todo mundo está se movendo para mandar uma comida, mandar uma cesta, mandar uma coisa. Você pode fazer uma coisa dessa só para você entrar no grupo e pôr seu nome.
ou você pode ter um coração, né, que realmente seja generoso e faça aquilo para Jesus e para a glória dele naquela família. Então, acho que essa coisa do que está por trás, assim, para mim pega bem. E o temor do Senhor, né? Porque ele está vendo. Vocês acham que a pena foi dura demais? Alguém de vocês pensou, falou assim, puxa Deus, nossa, morrer assim Estava instantaneamente? tudo isso, né? Dava É, tudo isso, não dava para dar uma correção, né? uma Eu disciplina. de verdade pensei, falei, nossa, se fosse assim, eu já estava morta há muito tempo atrás. De verdade, gente, não vamos usar de hipocrisia, não. Nós somos enganosos, nós somos mentirosos, nós, a gente fala do jeitinho brasileiro, mas a gente tenta esse jeitinho até com Jesus, sabe? A gente não consegue ser sincero nem com Jesus. Até na hora da nossa oração, a gente tenta manipular Jesus. Conforme, até parece que ele não conhece a gente, né? Eu me peguei vendo, não só na questão do dinheiro, eu acho que isso está muito além da questão do dinheiro. Tá de Com verdade, certeza. nós somos, de quem nós somos. E quando eu olho para quem nós somos, para quem eu sou, eu tenho vergonha. Porque se não é a misericórdia de Deus sobre a minha vida, gente, eu já estava morta, fuzilada há muito tempo. Não sei nem se era Jesus que, não é nem sei se era Deus que ia matar. Eu acho que as pessoas que estão ao meu lado já teriam me matado. Entendeu? Então, eu acho que o texto é mais para fazer a gente refletir de verdade em quem nós somos e não em quem nós queremos parecer ser. Porque a verdade é essa, a gente quer parecer ser, mas a gente não é. E Jesus está mais interessado naquilo que nós somos de verdade. Porque eu me lembrei de Paulo falando, né? O bem que eu quero, eu não consigo. Eu sou o pior dos pecadores. A gente vai lembrando dos textos que vão vindo, né? Nós somos esses, gente. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, e não tem como julgar esses dois, não. Não tem, porque se eu for pôr na balança, eles não precisavam. Mas quantas coisas eu também não preciso e eu faço? Né? Quantas. Tá tudo. Eles agiram de forma com inveja, mas quantas vezes eu sou invejosa? Eles agiram por ciúmes, mas quantas vezes eu sou ciumenta? Né? Então, eu acho que a gente deve. Eu acho que a reflexão de hoje não é olhar para Safira e Ananias, olhar para quem eu sou de verdade. E de verdade, gente, eu não valho nada. Nada. Nada, 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 nada. A gente dá um jeitinho de tentar enganar, sim. Bem-vinda ao grupo, Cícera. Bem-vinda. E por que será? Tem uma questão nesse texto que me deu assim um insight assim bacana. Bom, a gente já sabe que se fosse por essa religião que a gente acha que deve praticar, né? A gente já estaria fuzilado. Por que será que Ananias e Safira foram e nós não, né? O que que essa história registrada na Bíblia que queria mostrar para a gente, ou quer mostrar para a gente? E por que que ela foi necessária naquele momento? Por que que tem determinadas... Por que que Davi, lá no Salmo, fala que bem-aventurado é aquele que Deus encoberta o pecado, né? Que Deus não deixa público o pecado dele, né? E porque, ao contrário, quando Deus deixou público aí o pecado do coração de Ananias e Safira, né? Será que nesse momento histórico precisou ter isso? O que vocês acham? Minha amiga, eu já tô cheia de pergunta difícil aqui para responder. Eu Não, vou, tá? tá, então eu vou falar mais sobre o que está na minha Olha, cabeça.
assim, de vez em quando os professores, eles fazem uma pergunta, mas eles dão 4 alternativas para você. A múltipla escolha. Nós estamos estudando a formação da igreja. Nós estamos estudando um tempo em que essa igreja passou da presença física de Jesus, né, para a ação do Espírito Santo invisível, né? Então, nós estamos num momento em que precisaria se solidificar o que era ser igreja, a força, a autoridade dos profetas, dos apóstolos. Então, é nesse momento em que a igreja se encontra. Então, tem gente que ameaça o outro com essa história de Ananias e Safira, né? E fala, olha, você hoje pode morrer, porque, né? A nossa pregação tem que ter esse cuidado de analisar em que momento histórico as coisas acontecem, né? O importante nesse texto aqui não é que Barnabé foi um bom exemplo, como a Cícera falou, né? Não dá para eu julgar. E Ananias e Safira foi um mau exemplo. Nós estamos falando sobre quais fundamentos a Igreja de Cristo foi, foi solidificada para chegar até nós. A Igreja de Cristo não chegou até nós com balelinha, como o apóstolo Pedro, eu gosto demais a carta de Pedro, quando ele fala assim, eu não estou falando para vocês de fábulas, de historinhas, não, esse aqui é o fundamento da Igreja de Cristo. Um coração entregue verdadeiramente na obra, né? O Barnabé, ele não fez para se aparecer, ele fez porque o coração dele se moveu de compaixão, né? Ananias e Safira, querendo fazer para se aparecer, mostra para a gente, testemunha para a gente, de que a Igreja de Cristo não está fundamentada em aparência, mas num coração transformado por Jesus Cristo. Esse fundamento que é passado nesse início de texto aqui, ele é o fundamento que segue a igreja até hoje, né? Eu me lembro de uma vez que a gente fez um encontro de Déboras lá no Museu da Bíblia, e no final da palestra, uma irmã veio falar comigo, e aquilo foi tão interessante, porque ela veio bastante constrangida, e ela falou que chegou ali e viu aquele evento, e ela falou assim, isso no coração dela, ela me confessando isso, isso aí eu faria também, essa organização, isso aí não é nada demais, não, essa mensagem aí eu pregaria também. E aí, de repente, no meio da pregação, eu não me lembro o que foi falado, e Deus falou para ela assim: o seu coração está cheio de inveja. Seu coração está cheio de inveja, de arrogância, né? Porque você não consegue enxergar que o que está sendo feito não é para a glória de quem faz, mas é para a glória daquele que fez todas as coisas. Qualquer uma de nós pode subir no púlpito e levar uma palavra, mas nenhuma de nós pode fazer isso se não for pela autoridade do Espírito Santo de Deus, né? Qualquer um de nós pode ofertar, qualquer pessoa, né? Quando passa lá, a gente enfia a mão, agora não existe mais isso porque ninguém usa dinheiro, né? Mas antigamente enfiava na mão no bolso, nem via e jogava na sacolinha. Isso não é oferta, isso não é oferta. Isso não é oferta. Oferta é o coração que foi mudado. Isso é o coração que, uma vez mudado, se entrega ao Senhor. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Eu perguntei uma vez para Deus, falei, por que o culto é dessa ordem, Senhor? Por que vem o louvor, a adoração? Está todo mundo lá adorando, maravilhoso, Senhor, e está no hino, os hinos lindos, e de repente vamos fazer o momento do ofertório, quebra o clima,
completamente quebra o clima. E depois vem a palavra, a mensagem. Eu falei, Senhor, essa ordem não está certa. Eu podia deixar a oferta para fora, a gente vai ofertar, né? Aí o Senhor falou, me ensinou o que era oferta. O Senhor falou para mim assim, Edith, não adianta vocês adorarem, saberem da grandeza de Deus, olharem para aquela majestade e se encantarem. Todo mundo se encanta quando chega perto do Senhor, porque Ele é grandioso. Até uma plantinha a gente fica embasbacado, né? Mas se você não entregar, se você não ofertar o seu coração, a revelação da profecia da palavra não vem. Não adianta a beleza da adoração se não houver uma resposta do homem. A oferta é o tempo de resposta do homem diante desse Deus grandioso. Então, ela tem que estar no meio do culto mesmo. Ela tem que estar, não pode ser tirada do meio do culto. Porque é nesse ato de que eu enxergo quem Deus é e eu quebro o meu coração e falo, Senhor, eu não tenho nada de bom, mas tudo que eu tenho, meu coração está aqui. Então vem a palavra de Deus e Deus fala e Deus é presente para aquele que ofertou no culto, né? Aquele que não ofertou vai ficar preocupado com o horário. E eu não estou falando do dinheiro, de novo. Eu estou falando aquele que se ofertou no altar de Deus, né? Aí vai ficar preocupado com o horário, vai ficar preocupado com as palavras que o pastor vai falar, vai ficar preocupado com qualquer outra coisa, né? E o culto, se a gente presta culto a Deus, se nós vamos à igreja para, em comunhão, prestarmos culto a Deus, não é para os outros. Ananias e Safira prestou o culto para os outros. Eles não estavam preocupados com Deus. E não existe culto que é prestado para o outro. Se você sobe lá no altar para cantar um hino, para você cantar bonito, deixar tudo bonito, não gera o que ele precisa gerar. A gente sobe lá no altar, quem sobe, né? Eu não subo mais, mas quem sobe no altar para cantar tem que estar numa comunhão com o Senhor para que os leve, aquela música leve aquelas pessoas a estarem ali. Ananias e Safira não conseguiram sair desse culto exteriorizado, desse fui na igreja e agora eu posso mostrar minha carteirinha de crente. Bati o ponto lá no domingo, né? Fui no culto das 9, das 11 e das 6 da tarde. Lá na minha igreja são 3 cultos, né? Fui na EBD, né? Então, não adianta, é isso. E o que eu achei interessante aí, ó, tá vendo? Vocês é que me provocam a falar demais. E o que eu achei interessante aí, vocês repararam quem é que levou o corpo de Ananias e quem é que levou o corpo de Safira? Jovem. Moços, Moços. os mais jovens. Por que será que foram os mais jovens, hein? Deixa eu reparar. Eu já tinha lido esse texto 300 vezes, eu nunca tinha reparado. Não. Ele faz questão de falar 2 vezes, né? Moços. Eu fui ler na outra tradução para ver se era isso mesmo, é isso mesmo. O que será que os jovens levaram esses corpos? Edith, Oi, bom dia, meninas. Tudo bem? A tudo. semana passada, acho que foi sexta-feira, quinta ou sexta, a gente está recebendo da nossa líder um, um versículo, é, um capítulo, um versículo para a gente fazer nosso devocional. Acho que foi sexta. A gente fez Atos 5, 5 do 1 ao 5 e fala exatamente sobre isso, voltando um pouquinho, não exatamente respondendo a sua pergunta. E o que eu achei interessante da questão da reflexão da igreja
seria a questão do temor, né? Que o que, como você falou, a criação da igreja era a criação da igreja, né? Então, o que que Deus queria seria o temor das pessoas, né? E não exatamente a aparência, né? Porque uma reflexão que a gente fez sobre a questão do que eles ofertaram, porque eram deles, né? Então eles não precisavam ofertar. Então foi assim, foi o querer aparecer mesmo, né? O mostrar o que não é, né? É. Isso. Esse mostrar o que não é a religião que não é a religião, não é o cristianismo. O cristianismo não é uma religião de aparência. Por isso que quem olha de fora fala, mas eu já conversei bastante com gente de outra religião que não é cristã, né? Principalmente muçulmanos, né? Os islãs, eles falam, gente, o cristianismo é uma baderna. Vocês não têm regra, é um povo. Isso aí é cristianismo. Aí eles veem carnaval e falam, isso aí é cristianismo, né? Porque é uma religião que não. A aparência, claro que não, nós não estamos falando que é uma baderna e nós vamos fazer tudo o que quer, não é isso, mas é uma religião que mostra o homem como ele é de verdade. Quando um cristão fala que ele é santo, que ele é puro, que ele é separado, que é uma pessoa, você olha para ele e fala, pera, esse cara não deve ser cristão. Porque o natural do cristão é se ver naturalmente como ele é. A fraude. A fraude que nós somos. Então poderíamos falar que a questão como você perguntou, a questão da morte deles, poderíamos falar que para que a gente visse que tinha que ter, sei lá, pureza e temor na criação da igreja? Para que aqueles jovens, por que foram moços, por que foram jovens, por que Lucas faz questão de relatar isso? É porque é uma religião, esse é um fundamento que ia ser passado para a igreja ao longo do tempo. É um fundamento que não pode ser perdido na igreja. Por isso que foi uma coisa tão radical, né? Tão firme, né? É um fundamento que era diferente da religião dos fariseus. Os jovens, esses jovens que estavam aí, eles foram treinados na religião dos fariseus, eles eram judeus. Eles já com 12 anos fizeram lá o rito de passagem judeu para se tornarem homens. Esses jovens, eles tinham sido doutrinados numa religião de seguir regra aparente, né? E agora eles estão vendo uma novidade, né? Eles estão vendo uma novidade, que a aparência não conta mais, né? Só que essa novidade é uma novidade tão, desculpa a redundância, tão nova, que é a mesma novidade que aconteceu, por exemplo, lá no deserto do Sinai, quando o povo não podia se aproximar do monte, porque senão morria. É a mesma novidade do tabernáculo, que fechava em si o lugar que o povo não podia entrar, só os sacerdotes, porque senão morria. É a mesma novidade daqueles filhos, não lembro filhos de quem, que levou fogo estranho para o altar, vocês que são boas nisso, que levou fogo estranho para o altar e morreu. Quem é, Angélica? Enéas e não sei o quê, né? Não, eu ia falar que não, os filhos de Coré não é Coré. Coré é É, outra história. Arão, não Coré é? abriu o chão lá e caiu todo mundo. Exato. acho que é Arão, Arão, né? É, Acho Arão. que é levou Arão, são fogo filhos de Arão. estranho para o altar e morreu. Esse momento, esses jovens estavam vendo que aquela religião do eu faço, eu troco com Deus, eu cumpro as 600 regras, eu não dou mais que 100 passos no sábado, que essa é uma religião que não consegue conectar o homem a Deus. Eles puderam, eu acho muito significativo ser os jovens que levam esse corpo, porque era para essa
esse público, né? Eu acho interessante que quando João, lá na primeira carta, ele fala, filhinhos, falo para vocês por causa disso, para os pais, eu falo por causa daquilo. Quando ele fala para os jovens, é a força que continua levando a igreja, né? Não é nós, velha, que vai continuar isso aqui, tá certo? Porque nós, daqui a pouco, ó, a gente dá a linha dessa terra, né? Mas a geração jovem precisa saber, gente, desses fundamentos da igreja. Mais ainda a nossa geração do nosso tempo, mais ainda, porque é uma geração que vive de aparência. É uma geração que está naturalmente acostumada a fazer pose para o Instagram. Naturalmente acostumada. Eu fui num casamento que eles falavam, agora o momento do brinde. Foi muito engraçado. O lugar era maravilhoso, mas não tinha leveza da dinâmica natural das coisas, sabe? Agora é o momento do brinde, porque se o brinde não, se alguém derrubar a taça, ou se o brinde não sair perfeito, levantando uma taça numa posição, outro na outra, a foto não fica bonita, né? Então, o evangelho é a dinâmica da vida, onde a gente bate a mão, derruba a taça, onde o outro que já está meio alegre fala uma besteira, onde essa dinâmica é o que traz a beleza da igreja, porque essa dinâmica é humana e a gente precisa fundamentar isso para a próxima geração. É essa geração que leva o corpo de Ananias e Safira, é essa geração que continuou levando a igreja, que temeu tanto a Deus. Claro, os mais velhos que nem a gente teme, mas o jovem é o que vai agir, é o que vai carregar o corpo, é o que vai levar o problema e vai resolver o problema do corpo. E nós, às vezes, negligenciamos esses fundamentos justamente para os jovens, né? As nossas igrejas, às vezes, pregam demais para a gente da nossa idade e se esquece de fundamentar o temor do Senhor para o jovem, porque tem medo do jovem cair fora. É pesado demais esse corpo para eu levar. Esses jovens aqui não reclamaram do peso do corpo do Ananias. Gente, já pensaram, já tiveram a consciência de pensar nesses caras que carregaram o corpo? Fosse você lá, mocinha, novinha lá. Eu, quando era moça, eu era medrosa pra caramba. Somente das coisas de Deus, eu morria de medo. Fazia coisa errada, mas tinha medo. O corpo cair na tua frente, você tem noção? Ou nós que é velho, a gente já ia ficar bem abalado, não ia, não? Morrendo de medo de ser a próxima. Né? Ai, meu Deus, deixa eu ver no que eu menti, já pedi perdão e começar a falar a verdade. Pensa, pensa a quantidade de coisa que ia passar na cabeça. Nossa, eu sou a próxima. Mas eles carregaram o corpo. Infância, né? Você falando aí da minha juventude, né? Eu casei bem cedo, mas eu me lembrei. Eu faço parte de uma igreja pentecostal, então vocês imaginam, né? Não estou falando dos batistas é mais tranquilo, mas igreja pentecostal. No dia de Santa Ceia, você tinha medo de entrar dentro da igreja, porque você entrava dentro da igreja, você falava, ó, se eu tiver alguma coisa escondida aqui, aquele profeta lá vai mostrar. Ele vai falar, ele vai me chamar no cantinho e você não. Porque a gente era movido por isso. Lógico que hoje a gente cresceu. Mas você vê hoje, por um outro lado, que os meninos entram e saem do culto de ceia como se não fosse nada. Vamos relembrar, né, da morte do sacrifício de Cristo. Eles não sabem nem porque eles estão lá. Então, assim, é mais um só. Aí você falando nisso, eu falo assim, nossa, pior que é verdade, né? A gente tenta ensinar tantas coisas para esses meninos, mas esquecemos de ensinar a verdade do evangelho, A né? gente ensina comportamento e não É, ensina princípios, fundamento. fundamentos. E a gente vive uma geração muito fragilizada. Você não pode falar nada, entendeu? Mas você tem que falar tudo.
Então, a gente convive aqui, né, com essas gerações e a gente, há muitos anos, está à frente da igreja aí, meu marido e os pastores que estão aqui. Eu vou falar para vocês, eu estou vivendo um tempo em que eu me preocupo muito, porque parece que não tem consistência, entendeu? Não na vida deles, mas assim, na liderança deles, na formação, na junção. Precisa ter o fundamento teológico, mas o fundamento da vida prática é muito complicado. E aí, se você não falou, é porque você não falou. Se você falou, é porque você foi duro demais. Dá para entender? Uhum. Então, eu estou achando assim essa conversa aqui, assim, estou até anotando, porque é um ponto que tem que ser ressaltado mesmo na história, né? Como é que a gente está passando para essa geração essa situação, né? Que se morrer na tua frente, você vai ter que enfrentar, E carregar. né? Que vai carregar o corpo, né? Mas ninguém quer carregar o corpo, nem os adultos, quanto mais os jovens, né? Mas Mas, sabe, gente, isso aqui é sério demais. você sabe que uma coisa que Deus tem dado de tranquilidade no meu coração é que a igreja continua sendo dele, né? Lógico, E que lógico, cada tem que geração ser. é difícil, gente. Na nossa geração, quando os pais faziam, era um instrumento que eles tinham. E vamos ser honestos, o instrumento que eles tinham era difícil, porque eles não pregavam o amor de Cristo e nem essa leveza do coração de Barnabé. Eles começavam na história de Ananias e Safira, né? Para nos Lógico. deixar com medo. Isso também não foi uma boa estratégia, vamos dizer, mas Deus não consertou isso no meio do caminho e mostrou o que é e tal. Então, nós não vamos falar para essa geração de uma maneira perfeita, não vamos. Principalmente porque por que é difícil para nós que temos fundamentação sólida falar para essa geração? Porque nós relativizamos a verdade. A relativização da verdade, ela não é uma coisa moderna, não é. Jesus e Pilatos, quando estavam conversando lá no particular, Pilatos fala para ele o que é a verdade. Pilatos, isso é grego, isso é antes de Cristo muito, você já vê essa relativização da verdade. Mas no momento em que nós estamos, essa relativização da verdade, ela é muito mais presente. Essa é a sua verdade, ela é perfeitamente acomodada. Sua verdade, minha verdade, e a gente não se esbarra e vai vivendo tudo bem. O que é uma grande mentira, porque a gente se esbarra, porque quando a gente ouve falar, a gente luta mesmo é contra a família, a gente tem que lutar mesmo contra esses princípios arcaicos da família, da fé. A gente não pode ficar quieto e falar assim, vamos deixar lutar, deixa eles lutar a verdade deles, eu luto a minha, eles não têm família, eu tenho. Não, a gente tem que se posicionar, certo? Mas sem entrar na discussão política, pensando na questão religiosa especificamente, né, se é que a gente pode dizer isso, os fundamentos da igreja não são comportamentos. A falha maior da igreja é pregar um Jesus de comportamento. Essa é a nossa falha. O fundamento da igreja é um coração contrito. E isso é uma novidade assim imensa, que Davi já estava falando lá no Salmo 81, 1000 antes desse tempo, 3000 antes da gente. Não importa a aparência, não importa a gente olhar para a Edna e falar, agora a Edna é uma mulher convertida, mudou o coração, olha que fofa que a Edna está. Mas é claro que o coração transformado, ele abraça, né? Eu estou falando da Edna por causa do abraço. Um coração transformado, ele abraça o outro, ele abraça uma causa, né? Um coração religioso é duro, um coração transformado é de carne e osso, de carne, não é de osso não, de carne e músculo. Senão a Mara vai me derrubar aqui, de carne e músculo, né?
Esse fundamento na igreja, ele é super moderno, gente. Ele é super moderno, sabe? Eu acho que isso aqui daria uma pregação espetacular para um culto de jovens, sabe? Sobre qual fundamento você quer colocar a fé, né? Fala, querida. Então, menina, você tá falando aí, eu me lembrei, deixa eu ver aqui, ó. Ai, eu me lembrei aqui, falei para vocês que eu estou fazendo uma matéria no seminário, né? E vocês falando, eu me lembrei aqui de uma mensagem do pastor Uziel, uma pessoa postou no grupo, que saiu no Jornal do Estado de São Paulo, né? Chamada Revolução Silenciosa. E ela estava apresentando aqui um paradoxo muito grande, né? Que hoje, em meio a tanta informação disponível, ela percebe, e ela foi numa igreja católica, a quantidade de jovens que estão se convertendo, né, procurando um novo sentido para a vida deles, porque a quantidade de informação que eles estão tendo não está preenchendo o espaço que está vazio, né? Então ele fala assim, olha, a religião seria confinada à esfera privada e perderia relevância, mas a realidade se mostrou complexa. Em diversas partes do mundo cresce o interesse pela religiosidade. Jovens frequentam igrejas, redescobrem a oração, procuram direção espiritual e manifestam curiosidade sincera pelos temas espirituais, né? Antes ninguém ligava a isso. E a gente está percebendo mesmo quando a gente. Eu moro aqui do lado da igreja do Padre Marcelo. Gente, como é incrível a quantidade de jovens quando a gente passa na frente da igreja que estão entrando na igreja. Você não vê uma quantidade muito grande de pessoas idosas, mas de pessoas jovens que estão à procura dessa nova forma de pensar, de converter, né, a uma vida que não é. Estava escrito, olha, converter-se e reconhecer que a vida não pode ser reduzida à soma de desejos imediatos, né, ao consumo, à busca. Então, o texto fala, trata-se de um movimento interior que exige rever prioridades, reorganizar a vida, né? Então, os jovens, quando você está falando desses jovens aí, eu falei assim, eu li esse negócio em algum lugar, e eu procurando aqui achei, né? Existe essa questão aí dessa nova forma dos jovens hoje entender, entender o Cristo que foi por muito tempo rejeitado e hoje eles estão sentindo necessidade de voltar a isso, fazer essa conversão, né? Porque os jovens é que vai continuar, né, hoje através desses fundamentos, né, que você falou que precisam ser instalados neles para eles poderem continuar a obra que os pais começaram no passado e que eles durante muito tempo não deram bola. E eu achei muito vocês falando isso, me lembrei que eu já li, eu estava procurando, né? E eu achei interessante quando colocou isso. Oh, maravilhosa essa sua contribuição, Edna, porque o jovem, ele é humano. Ele não é o jovem, ele é um humano que continua com a mesma ausência de Deus no seu coração. Ele continua carente por explicações, ele precisa buscar a verdade. Isso é natural de todas as gerações. Desde que Adão perdeu o privilégio de estar plenamente na presença da verdade, ele ficou buscando a verdade. Caim e Abel buscavam a verdade, né? E o jovem de hoje, ele não é mais difícil, mais fácil, não é nada disso. O problema é que a gente acha que ele é mais difícil é porque é a nossa vez de ensinar. Mas se a gente se voltar, né? Meu filho que o diga, né, gente? Né? Mas se a gente se voltar, parar de falar de comportamento, mas se a gente se voltar, e nós primeiro, né? Nós primeiro, descansarmos na presença de Deus, o que seria descansar na presença de Deus? É entrar na presença de Deus e ver o que Deus quer que a gente faça para essa geração. Ver o que Deus quer que a gente fale para essa geração, né? E nessa segurança, né, hoje a minha reflexão de manhã foi sobre 1 João capítulo 3, e lá fala o seguinte: se você tiver com a sua consciência
tranquila, você entra na presença de Deus e sabe que Deus vai te responder. Nós da nossa geração, precisamos tratar a nossa consciência, sabe? Parar de mimimi. Nós já estamos velho para mimimi, né? Vamos combinar que nós já estamos bem velho para mimimi. Parar Já de passamos. mimimi. Já passamos da idade, né? Dá um tapa na cara sua aí, se você ainda tiver com, ai, senhor, não sei o quê, não sei o quê. Vamos dar um tapa na cara e falar, vamos lá, vamos lá. Vocês são fortes, né? Nós somos. Sabe por que nós somos fortes? Porque nós recebemos do alto o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, gente. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E a nossa vida é relevante aonde a gente passa, porque o Espírito Santo vai conosco. Esses jovens também precisam do mesmo selo. Não é, e a gente tem que parar de pregar dor, luta, pecado. A gente precisa pegar Cristo. Quem vai jogar luz em cima do pecado é Deus quem é a luz. Deus é luz e onde ele habita não dá para ter pecado escondido. Não dá para ter sujeirinha nos cantos, porque a gente vê a sujeirinha do nosso canto. E a gente se identificar com eles como pecadores. Queridos, nós somos tudo no mesmo barco, tudo pecador. Mas o Senhor fez na minha vida, pode fazer na sua, né? Até que se cumpram os nossos dias, para que aí nós estejamos na glória eterna do Senhor. Essa pregação é o fundamento da igreja e eu louvo a Deus, porque Deus foi firme nesse momento tão fundamental da igreja. E talvez eu seja mais ousada e diria, Senhor, continua com a mesma firmeza nos nossos tempos, para que a gente possa continuar pregando os fundamentos da fé que trazem paz, que trazem alegria, que avança o reino, né? Não precisa matar ninguém, não, Deus. Aí eu querendo dar regra para Deus. Ousada, né? Mas que a gente tenha essa ousadia, né? Porque olha o que acontece, para a gente ir encerrando, né? Olha o que acontece. As pessoas temeram a Deus. O final aí no verso 11 fala que um grande temor se apoderou de toda a igreja e todos souberam daquele acontecimento, né? Os jovens carregaram o corpo, mas toda a igreja ficou temendo. Peraí, não é brincadeira isso aqui que eu estou fazendo, não. Isso aqui não é meu passatempo preferido, não. Isso aqui é a razão da minha vida, né? E aí a gente adora essa outra parte aí, né? Que Pedro era o cara do poder, que passava. Mas sabe uma coisa? Vocês separaram um texto, uma parte interessante dessa segunda parte, que falam que muitos se admiravam, conheciam e se admiravam da, da fala dos apóstolos, mas que eles não iam se reunir regularmente com eles lá no pórtico. Vocês perceberam isso? Ó? 13. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a ele, embora o povo estivesse em alta consideração. Vocês repararam nesse trechinho? O que quer dizer isso aí? É no 13, tá? Todos costumam se unir de acordo com. Mas não obstante, ninguém usava juntar-se a ele. Eles Acho que é o amavam. medo. Eu acho o medo de chegar lá e também com o coração, com atitude. Eu falei assim, gente, eu vou chegar perto desses homens, aí eles vão levantar a mão, eu vou cair também, que nem Ananias e Safira. Não é por isso. Eles estavam no pórtico de Salomão. Lá era onde eles tinham sido ameaçados. Eles estavam no templo. Lá eles tinham sido ameaçados. Não é que essa religião vai mudar a atitude de todo mundo e todo mundo vai se expor, e não, né? Tinha os que se expunham. Ó, esse é um outro fundamento da igreja também, né? Eles tinham medo dos judeus, então eles se admiravam dessa novidade, dessa religião, né?
mas eles não iam no pórtico, eles iam nos outros encontros. Punham na rua os que precisavam se curar, né? Mas eles não queriam também entrar em embate com o poder político da época. Então, não é que a igreja, ai, agora aconteceu isso com Ananias e Safira, e agora a igreja ficou uma perfeição. Não, né? É interessante, não é interessante isso? Está tudo no mesmo texto aí, né? Tinham os que iam, se juntavam aos apóstolos lá, os apóstolos pregavam, continuavam pregando, muitos continuavam se admirando, mas a força política da época, o poder político da época ainda tinha força ali entre eles. O cristianismo não acontece num lugar separado. O cristianismo acontece misturado na sociedade, gente. Não é que esses jovens, os que vão ouvir, vão ter o coração transformado, eles vão ser cristãos misturados na sociedade. Eles não vão ser um ser que vai virar monge ou missionário e ficar. Não, eles vão continuar ali, né? Perceberam isso? Não? Ou eu falei, Uhum. né? Bom, claro que a demonstração de poder da presença de Deus através da vida de Pedro, né, gente? E pensar que era Pedro, hein? Deus é nossa, Não, Deus gosta. e Pedro. Pensar que era Pedro, não, só podia ser Pedro. Só podia ser ele. Sabe aquela luta do exército lá de Gideão, que Gideão, quando Deus fala para Gideão assim, não, 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 menos gente para ir lutar contra. E Gideão, Gideão fala assim, menos, Senhor, não, não, não escolhe o que abaixar para beber água, não. Escolhe os mais retardados, que só lambe a água, que nem cachorro, assim. Quando Deus escolhe para lutar a causa, ele escolhe com certeza os mais improváveis, para que ninguém diga que foi pelo como Deus fala lá para Gideão, né, para que ninguém diga que foi porque Israel não diga para que foi pelo seu próprio braço que venceu, né? Às vezes aquele jovem que a gente não bota a menor fé, aquela pessoa que você fala isso aqui não vai dar em nada, né? São os que Deus levanta. E Pedro aí é Pedro, gente. A gente lê os evangelhos, está registrado, a gente sabe bem quem ele era, né? E agora a sombra dele. Será que era a sombra dele? Será que era? Né? Era a presença de Deus até na sombra. Olha que coisa linda isso. A gente quer chegar no poder aí de ter esse. Muitas lideranças querem chegar nesse poder de passar e curar, de orar e acontecer, de falar para o cego enxergar e o cego enxergar e para o aleijado andar, mas para a sua própria glória. E aí não acontece. Pedro nem sabia o que ele estava fazendo direito, a sombra dele ia passando, ia curando, ele não estava mais preocupado com isso. Ele literalmente não estava, como diria Fabiana gosta de falar, literalmente, ele não estava preocupado com isso. Agora, o Pedro reformado aí, restaurado aí, esse Pedro, ele está preocupado em falar do Evangelho de Deus. Ele não tem mais temor, porque ele aceitou o convite de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Para a gente finalizar no nosso tempo, que Deus está falando, nós já somos convertidos há tantos anos, nós já estamos na igreja há tantos anos. Talvez o convite do Senhor hoje seja esse. E aí, Angélica, você me ama? Tá? Císera, você me ama, Císera? Senhor, mas eu sou meio doidinha, Senhor Jesus. Edith, você me ama? Senhor, mas eu já disse para todo mundo que eu sou uma fraude, Senhor. Né? Cida, você me ama? Sou meio tímida, Senhor. Sou meio tímida. Mara, você me ama? Né? O Edna, o Adriana, você me ama? Você que está aí com as crianças. A Edna vai falar, não, senhor, meu ministério é 55 mais.
Jane, você me ama? Fabi, Esther, Odília, Elô, né? Cada uma. O convite do Senhor é esse: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, né? Apacenta aquela pessoa que chega perto de você, aquele que chega preocupado com o dia. Em vez de você jogar toda a seu mimimi, primeiro se cura do seu mimimi. É fácil Imagina as curar do ovelhas que eu tenho aqui, hein, hein, Oi, Edith? oi, suas Imagina as ovelhas, ovelhas que eu tenho aqui, hein? suas ovelhas não são mais difíceis que as outras ovelhas, não, elas são até mais bonitas. A Fabi, o filho da Ai, Fabi é lindo, Jesus. gente. E os amigos Ai, dele, meu eu acho Deus. todos eles lindos. Mas são umas bênçãos, né, Fabi? Ô, Senhor, só muita É. oração. O convite de Deus continua o mesmo que ele fez para Pedro, gente. Se a gente ama o Senhor, a gente se firma nesses fundamentos. E a gente precisa conhecer os fundamentos da fé. Fundamento da fé não tem a ver com regra e comportamento, isso é fundamento da lei. Fundamento da fé tem a ver com experiência, com força do dia, com o modelo do meu dia, o Senhor agindo através daquilo que eu passei no dia, com a minha história, né? Isso não é novo. Está escrito lá na Torá, lá nos livros de Moisés. Fala para os seus filhos, passa para eles, conta a sua história, o que vocês ouviram, o que vocês aprenderam. A vida nos ensinou muita coisa, nós temos muita bagagem. Nós já oramos para muita gente que morreu, nós já oramos para muita gente que curou, nós já passamos por dor física, nós já passamos por dores emocionais, e como o Senhor nos livrou naquele tempo, e como eu era, e como o Senhor foi transformando quem eu era, e eu ainda não cheguei lá, mas eu estou tentando. É isso que é fundamento de amor que esses jovens precisam ouvir. Aliás, não só jovens, que as pessoas precisam ouvir. E o convite do Senhor continua o mesmo. Quer que a sua sombra comece a curar a gente aí? Você me ama, apacenta, tem amor por essas ovelhas. Não faça pelo poder de curar. Faça porque você ama aquelas vidas. E você primeiro ama o Amém. Senhor, né? Primeiro você ama o Senhor. E depois você ama aquelas vidas. Não importa se tem 55 mais, viu, Ed? Porque tem uns que são criança com 60. Então pode ser de 55. Amém? Amém. Amém. Então vou pedir para Eu uma achei, pessoa. Oi, pode falar. espera um pouco. Eu achei assim, esse final de semana foi um final de semana muito difícil para mim, porque eu tive crise de asma muito forte, né? E eu ia para a igreja. Aí todo mundo que me via, eu senti um carinho muito grande, né? Da preocupação da igreja, do corpo de Cristo em relação a isso, essa unidade, né? Essa demonstração de amor, de carinho com o outro, né? Então, quando Jesus fala, se a gente ama a Deus, a Ele, né? Aí eu me lembro, né? Que quando Jesus reduziu os mandamentos a dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, quando você entende essa fragilidade do outro, que está do outro lado, você consegue externar aquele sentimento que Deus colocou no seu coração, porque você se compadece com o outro e você se coloca no lugar do outro. E dessa forma você consegue entender o amor de Cristo, que Cristo tem por você, porque é a manifestação deste amor que o outro demonstra através desse carinho que ele tem, né? Porque eu percebo hoje eu percebo essa importância da gente entender que Cristo é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar, do que a gente pensa, né? Não é só ir na igreja, não é só um culto, não é só uma reunião, mas é um abraço de longe, é um aperto de longe, sabe? Isso é muito, muito, muito bom mesmo. E aproveitando aqui, eu estou conversando com vocês, mas eu acabei de receber a notícia que o pai de uma grande amiga minha acabou de falecer.
E eu já passei por essa situação tão triste de perder o pai. Então, eu estou conversando aqui, mas o meu coração está muito dolorido, né? Porque eu conheci o pai dela, fui várias vezes lá conversar com ele, né? E eu, aproveitando isso, eu queria pedir que vocês se lembrassem da família da Neide, né? O pai dela faleceu em casa de madrugada, né? Teve um ataque cardíaco. E isso dói também, porque a gente também já passou por essa situação tão difícil, né? E quando a gente se envolve com o corpo de Cristo, a gente se coloca no lugar do outro, e a dor do outro é a nossa dor também. Então, quem for orar, eu queria que lembrasse da família da Neide, que está enlutada, está em casa esperando o IML retirar o corpo do pai, né? Que se lembrasse da família dela e dela, dessa situação tão difícil que eu já passei e algumas de vocês também já passaram e sabem como é difícil, né? Viver esse momento. Amém, né? Amém. Então vamos desligar agora e aí a gente faz a oração no particular aqui, tá bom?